Dando sequência aí nessa nossa conversa sobre view code versus storyboard e chibis, vamos dar uma olhada nas vantagens e desvantagens de cada uma desses approaches, certo? Então, assim, para começar, olhando do ponto de vista de storyboard mais chibis, quais são essas vantagens, certo? Então, assim, a gente tem uma baixa curva de aprendizado. Normalmente é a forma como as pessoas aprendem a construir UI, né? Quando você está entrando, né, conhecendo a plataforma da Apple, é a forma como eles recomendam, em que a maioria dos vídeos foi feita, certo? Então, assim, ela apresenta uma facilidade para você criar protótipos, então para você simplesmente construir lá uma tela, você vai sair muito mais rápido, né? Então tem aí mais um ponto de velocidade de construção, tá? E muito dessa velocidade de construção se deve ao fato de que você tem um feedback ali visual, né, mexendo no Interface Builder, e você tem drag and drop. Então, tipo, você pode arrastar os elementos de UI, né, colocar no espaço que você quer, mexer com o auto layout ali de uma maneira bem simplificada, né, facilitada pela interface do Interface Builder. Então, assim, todas essas coisas combinadas, elas fazem com que você criar, né, o layout no storyboard num primeiro momento seja mais rápido, né, mais intuitivo, vamos dizer assim, tá? Mas as vantagens, elas param por aí, né? E a gente tem uma série de desvantagens que muitas vezes, quando a gente pesa na balança, acabam meio que levando, né, a decisão de qual implementação seguir para o lado do view code, certo? E quais são essas vantagens, então? Então ele é mais difícil de manter e evoluir, né, ao longo do tempo. Então, à medida que o projeto vai crescendo, à medida que o número de desenvolvedores que está participando daquele projeto aumenta também, essa abordagem com storyboard, com chibs, ela vai se tornando cada vez mais difícil de manter e evoluir, tá? Não é novidade, né? Eu acho que muitos de vocês já passaram pelo seguinte problema, eu com certeza já, que é o seguinte: a gente tem uma interface para fazer, a gente vai lá, cria no storyboard, cria na chib, certo? Então imagina que tem uma imagem à esquerda, tem um texto à direita, tem uma outra, enfim, outros elementos de UI. Aí, do nada, no próximo sprint ou numa próxima interação, um designer chega para você e fala: cara, vamos mudar isso daqui, eu não gostei muito, vamos colocar esse texto à esquerda, a imagem à direita, vamos inverter um pouquinho como esses elementos estão, enfim, alinhados. E, cara, muitas vezes nessas situações, o que acaba acontecendo é que a gente remove todas as constraints, né, lá no storyboard, realinha os componentes, recria as constraints. Então, basicamente, o que a gente está fazendo, né, por debaixo dos panos, é destruir uma coisa que a gente fez e reconstruir do zero, porque simplesmente fazer a manutenção e evolução disso é mais trabalhoso, tá? Então, assim, sempre quando a gente está falando de software, de construção de um sistema, a gente está pensando em manutenção, em evolução, em ele ser adaptável, flexível, né? Todas essas características que são importantes para o desenvolvimento de um software saudável, elas são mais difíceis com storyboard e com chib, certo? Então esse é um ponto bem relevante. O segundo ponto é o merge rel, certo? Muitos de vocês já devem ter passado por isso também. Quando você tem várias pessoas trabalhando num projeto, simplesmente o merge do storyboard, o merge de uma chib específica é algo muito trabalhoso, certo? Então, várias, vamos dizer assim, workarounds surgiram, né, para contornar esse problema, para mitigar isso. Mas assim, não é uma solução de fato, são pequenas, vamos dizer assim, hacks que ajudam a gente a mitigar um pouco desse problema, mas não resolver ele de uma vez por todas, tá? Um outro ponto é que o reuso e a componentização, eles ficam muito prejudicados, né? Normalmente, quando você está fazendo com storyboard com chibs, você não está muitas vezes pensando em reuso, em componentização, você está pensando na tela como um bloco único, né? Então, tipo, você tem lá sua view controller e aí você, no storyboard, no interface builder lá, você vai definindo todos aqueles elementos que estão ali naquela controller, vai colocando outlets na controller, né, sem meio se preocupar
com, putz, isso daqui poderia estar componentizado, abstraído em outro, enfim, outra view para eu reutilizar em outros lugares do meu projeto. Então, muitas vezes isso passa batido quando você está fazendo com storyboard e Shibs, até porque o próprio Interface Builder, ele, por ser tão fácil de usar, vamos dizer assim, com drag and drop, entre outras coisas, muitas vezes ele acaba tendo uma consequência negativa, que é que você fala, beleza, se eu precisar disso em outro lugar é muito simples de eu fazer, então eu não vou me propor agora nesse momento de já encapsular isso, etc. Óbvio que tem formas de se trabalhar com storyboard, Shibs, pensando em componentização, pensando em abstração desses componentes em outros elementos de UI, usando mesmo storyboard ou Shibs, mas assim, não é a forma, vamos dizer assim, padrão ou mais usada, certo? Um outro ponto é que a internacionalização fica muito mais complexa no storyboard, né? Quando você vai internacionalizar o seu projeto, lá ele até faz a versão do seu storyboard para as línguas que você está atendendo num primeiro momento, certo? Então ele cria lá aquele dicionário de, enfim, chave palavras, mas depois a evolução contínua daquele storyboard, né? Tipo, novas propriedades que são inseridas, novos elementos de UI, eles não vão ser automaticamente colocados nesse dicionário que a gente vai internacionalizar, né? Então você vai ter que usar bibliotecas para fazer esse processo, entre outras coisas, sem mencionar que muitas vezes a gente tá simplesmente colocando strings hard-coded no nosso storyboard sem se preocupar muito com isso. Tudo isso pela facilidade de construção, né? E, enfim, isso é algo que prejudica bastante no futuro, quando a gente quer ir em direção a uma internacionalização, ou quando o projeto vai crescendo, vai ficando mais complexo, entre outros fatores, tá? E eu acho que um dos mais importantes, para mim, é o controle do fluxo de inicialização, certo? Muitas vezes, até existem formas de você fazer isso, né? Mas são meio hacks, tá? Mas o que acontece quando você está usando o storyboard, quando você está usando o Shib, é que você pede uma view controller, né? E o sistema já devolve para você aquela view controller de um storyboard específico inicializada, tá? E aí você não tem como, por exemplo, passar argumentos pelo construtor, né? O que faz muita diferença quando a gente está falando de injeção de dependência, quando a gente está pensando em contextos de teste, tá? O que faz muita diferença em como a gente declara algumas propriedades na nossa view controller, tá? E a gente vai ver isso mais claro. Bom, tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que é o porquê que às vezes quando a gente não tem o controle do fluxo de inicialização, a gente sofre alguns problemas, certo? Então, pensem numa situação que a gente tem o seguinte caso, a gente tem uma tela, tá? Então vamos pensar aqui como uma tela de personagens lá da Marvel, então imagina que tipo, a gente tem uma tela aqui que tem a fotinho do personagem, tem algumas informações e tal. Eu vou clicar nessa tela, quando eu clicar, eu simplesmente vou para uma tela aqui que é a tela de detalhe, então vou ter a foto do personagem, vou ter aqui mais informações desse personagem, perfeito? Então, qual é o primeiro problema? Quando eu faço isso e eu não tenho o controle do fluxo de inicialização, né, dessa view controller, vamos dizer que tipo, eu esteja usando, por exemplo, o storyboard aqui. Então, vou ter que pedir para o storyboard me devolver essa tela aqui de detalhe, tá? Essa tela de detalhe vai chegar para mim já inicializada, tá? Então, eu vou ter que, nesse método de clique aqui do item da minha table view, por exemplo, eu precisaria pegar essa minha controller, tá? Então, teria aqui minha controller já inicializada. Eu vou ter alguma propriedade, por exemplo, personagem aqui, então teria o meu personagem, certo? E eu teria que atribuir o personagem que eu cliquei, tá? E eventualmente eu daria um push, por exemplo, na view controller, alguma coisa desse tipo, tá? Qual é o problema aqui? O problema é o seguinte, para fazer isso,
eu tive que definir lá nesse meu controller de detalhe, esse controller aqui, né, uma variável, tá, do tipo personagem. Por que ela tem que ser variável e não pode ser um let, uma constante? Porque esse meu personagem, né, não vai existir no momento da inicialização. Você está pós o momento de construção do objeto, né, dessa viewController de detalhe. Tá? Qual é o impacto disso? Se ele é variável, ele pode ser alterado de fora, né, por outros caras, por exemplo. Não necessariamente é algo que eu gostaria, podem ter efeitos colaterais fazer esse tipo de coisa, mas da forma como eu estou fazendo aqui, eu abri o meu código para esses possíveis problemas. O segundo ponto é que eu preciso declarar ele como opcional. Por quê? De novo, não tem um valor default para esse cara, e eu não tenho como inicializar ele durante o processo de construção do objeto, então ele vai ter que ser um optional. Quando eu coloco ele como optional, eu abri, né, a possibilidade na minha implementação do que acontece quando ele está nulo, né? Então eu vou ter que programar aqui nessa minha tela de detalhe de forma defensiva para falar, beleza, mas e se tiver nulo, o que acontece? Etc. Né? Então vou ter que ter um if else aí, um controle para dizer o que acontece quando eu tenho personagem e o que acontece quando eu não tenho personagem. Mas se você for parar para pensar, qual que é essa tela daqui? Essa tela é a tela de detalhe, né? Então tem aqui detalhe de personagem. Aí você para e pensa, pô, mas eu tenho detalhe de personagem e eu tenho um personagem nulo? Não faz sentido algum. Então a gente meio que viu muitas complicações, né? A gente viu ter que definir como variável, ter que definir como option, ter que se programar, né, defensivamente para o caso de nulo, para uma tela que não deveria ter esse cenário em que o personagem é nulo, né? Porque o detalhe do personagem não faz sentido eu ter um personagem nulo. Então, assim, quando você não tem o controle do fluxo de inicialização, você acaba complicando muito a lógica do seu projeto, simplesmente por não poder passar ele no momento de construção, certo? Então, como que seria se eu tivesse o meu fluxo de inicialização, pudesse usar meu fluxo de inicialização, né? Então, eu simplesmente viria aqui, em vez de definir como variável, em vez de passar pós-construção, eu teria o meu, vamos dizer, o meu init, né, que receberia um x que é um personagem, por exemplo. E aí eu poderia definir, em vez daquela variável, uma constante. Porque uma vez que eu inicializei esse detalhe de personagem, o personagem não vai mudar. Isso vai gerar uma série de benefícios para o meu código. Eu não vou precisar mais declarar esse personagem como opcional. Ele pode ser simplesmente um personagem. Ele vai receber no momento de construção. Ninguém de fora vai poder eventualmente mexer com essa instância, trocar e gerar algum side effect. Eu não vou ter que ter toda uma programação defensiva para lidar com um caso que não é nulo. Então, assim, eu simplifiquei muito o meu código simplesmente tendo controle do meu fluxo de inicialização. Então, isso é algo de suma importância, tá? E eu nem entrei aqui no mérito de injeção de dependência, de substituir, enfim, os parâmetros por parâmetros mocados, que é algo que a gente vai estar fazendo, faz uso nos testes, né, para estar rodando isolado. Então, assim, ter acesso ao controle de fluxo de inicialização, né, ao construtor da classe, poder fazer uso dele é algo importantíssimo para a forma como a gente desenvolve o nosso código. E isso auxilia bastante e torna tudo muito mais simples.